O campo de futebol no Complexo Esportivo do Rochão passou a se chamar Ernesto Juliani Filho. O advogado barretense, que morreu aos 70 anos em julho de 2015, dedicou a maior parte de sua vida para o esporte amador da cidade. O projeto de lei 5.969, que homenageia o seu Ernesto, é do vereador Dorivaldo de Almeida Júnior, o Lilico, aprovado pela Câmara Municipal em outubro deste ano. O músico e produtor cultural César Juliani, filho de Ernesto, destacou que a homenagem faz referência à dedicação do pai para o esporte da cidade. Foi uma grande alegria que a gente teve, né? Eu, a minha mãe, que ainda está viva, e os meus irmãos, a Glaucia e o Glauber. A gente recebeu isso com muita alegria porque a gente entende que pelo fato do meu pai ter doado, né, praticamente que a vida toda dele, de jovem até idade adulta já, para o esporte amador barretense, né? Então a gente acha assim que não é porque eu sou filho, mas a gente acha que foi nada mais do que justa essa homenagem. César lembrou a contribuição do pai em clubes sociais, em campos de futebol, amador e profissional, além de representar a cidade em jogos regionais e jogos abertos do interior e principalmente no time Os Periquitos. Ele está junto desde a sua fundação. Em 1969, se não me falha a memória, veio para Barretos um cidadão chamado Constantino Carlucci, era um italiano. Ele residia em São Paulo e ele era presidente do Palestra, que era uma equipe de patinação artística que tinha ali no Palmeiras. E ele tinha uma revista que chamava Periquitos em Revista. E ele veio e passou a frequentar a União dos Empregados no Comércio, que é um clube que tem aqui na nossa cidade. E nessa época o meu pai era o presidente do clube da União. E eles fizeram uma amizade, meu pai fez amizade com esse seu Constantino. E ele deu a sugestão, porque ele viu aquele campo famoso que tinha na União, aquele campo meio de lado, né? Ele deu a sugestão para o meu pai: Ernesto, vamos fazer um time de futebol chamado Os Periquitos. E em 1969. E a partir dali eles começaram a articular o feitio de como faria esse time de futebol. E tinha os associados, tinha os amigos, tinha as pessoas que frequentavam o Clube União e que jogavam futebol. O vereador Lilico, autor da lei, afirmou que a homenagem é resultado de uma longa trajetória de Ernesto Juliani Filho no esporte amador barretense. A gente sempre viveu a vida inteira com o Sr. Ernesto, com pessoas ligadas a mim hoje, o próprio esportista hoje, o Zé Reinaldo, o Manolim, pessoas que conviveu com ele na área esportiva. Então a gente fez essa placa hoje, denominando o nome dele no Campo do Rochão, uma homenagem a uma pessoa que, para mim, hoje eu posso dizer a vocês, que foi um professor para mim. Eu comecei com 16, com 17 anos na União, onde ele estava ali como diretor de esporte, ajudando no dia a dia, com sua experiência, a sua dedicação ao esporte barretense. Ele não só ficou na União, ele era um grande esportista na várzea, acompanhando os periquitos, um dos idealizadores daquela campanha dos periquitos de muitos anos, de muitas conquistas. Ele era querido por todas as equipes, uma pessoa respeitada no meio esportivo. O esportista José Reinaldo Borges afirmou estar contente com a nomeação do Campo do Rochão dada a Ernesto Juliani Filho. José Reinaldo destacou momentos importantes ao lado dele. Bem, a gente ficou muito feliz quando ficou sabendo dessa honraria, merecidíssima por sinal. O Sr. Ernesto foi uma referência para nós aqui no esporte em Barretos. Eu convivi durante bom tempo com ele nos clubes sociais, principalmente na União, ora como diretor ao lado dele, ora como ele no conselho deliberativo, assim como técnico, né, nos times no Futebol Society, onde ele foi meu treinador, e também no futebol de salão da União, levando até o clube a ser federado, jogando o Campeonato Paulista. Foi com a ideia do Sr. Ernesto, né? E ele à frente desse projeto, junto com a diretoria, a União conseguiu jogar o Campeonato Paulista de futebol de salão e quase conseguiu o acesso.